Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando continuidade às nossas aulas de programação para Web 1. E hoje nós vamos estar continuando falando sobre Servlet, tá? Essa aula de hoje vai ser uma aula mais curtinha, só que aí eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Então vamos lá. Na última aula nós vimos sobre o getParameter, né? Dentre várias outras coisas, nós vimos como que eu consigo pegar um parâmetro que o usuário enviou para o servidor. Então um parâmetro, por exemplo, de um formulário, o usuário submete isso, envia para o servidor e a gente consegue pegar esse parâmetro. Esse método getParameter é um dos métodos do HTTP Servlet Request. Tá? E isso o NetBeans já cria esse códigozinho para a gente, já passa esse cara lá como parâmetro. Tá? E aí hoje nós vamos ver alguns outros métodos que tem nesse cara do tipo HTTP Servlet Request. Um deles vai ser o getParameter Values. O que é isso aqui? O getParameter, ele retorna apenas um parâmetro. Mas vamos supor que você está utilizando um select com options e lá no select você coloca o atributo multiply, ou seja, permite que se envie vários parâmetros ao mesmo tempo, ou você está usando checkbox, que também permite que eu marque vários checkbox ao mesmo tempo. Ou seja, eu consigo enviar várias informações para o lado do servidor utilizando uma única chave. E aí, como que eu consigo pegar todos esses valores? Eu vou conseguir pegar isso usando o getParameter Values, que vai me retornar um array de string. Tá? Então, o que esse cara vai fazer? Retorna um vetor de string com os valores do parâmetro recebido na requisição. Este método recebe como parâmetro a string, que identifica o nome do parâmetro que eu quero buscar, o name, indica qual é o parâmetro da requisição que você quer obter e retorna null se esse parâmetro buscado não existir. E aí eu vou utilizar isso junto com Select Options ou com Checkbox. E aí vamos fazer um exemplozinho aqui para vocês observarem como que isso vai funcionar. Aqui eu tenho um exemplo e eu tenho aqui uma caixinha de um checkbox e observe que eu posso marcar várias opções. Né? Então, no FTO você é professor, estudante, técnico administrativo. Pode acontecer, por exemplo, de eu ser professor e também estar estudando, ou eu ser técnico administrativo e estar estudando, ou eu ser técnico administrativo e também ser professor, por exemplo, professor substituto. Então, eu posso ser mais de um tipo de usuário lá no IFTO. E eu quero saber essa informação. No IFTO você é o quê? Vamos dar uma olhadinha nesse código aqui. Eu escrevi aqui um código HTML. Dentro desse código HTML tem um formulário. Aí tem aqui um input do tipo texto, onde o name dele é nome, que é esse primeiro cara aqui, mas que por enquanto não me interessa. O que vai me interessar mesmo são os checkbox. Observe que eu vou ter aqui 3 inputs do tipo checkbox. Observe que o name deles é o mesmo, ó. Eu tenho o mesmo name. Se eu utilizar getParameter, se eu utilizar esse cara aqui, ele vai me entregar só o primeiro, ele não me entrega todos. Se eu quero pegar todos, eu tenho que utilizar getParameter Values. Então, eu tenho um checkbox, todos os checkbox têm o mesmo name, e lembre-se, o que vai ser enviado para o usuário? Sempre o conjunto chave, igual e o valor. O valor de uma caixa de texto é o texto que o usuário digita. Então, o value de uma caixinha de texto é o que a pessoa vai colocar aqui. E qual que é o value do checkbox? O value do checkbox é o que a gente já colocou no código. Então, se essa caixinha de texto estiver marcada, vai ser enviado professor. Se essa caixinha de texto estiver marcada, estudante. Se essa caixa de texto estiver marcada, técnico. Tá? Vai sempre assim, ó. Tipo de usuário igual professor, tipo de usuário igual estudante. Então, sempre vai o conjunto name igual value. Tá? O que estiver marcado. Só que se mais de um tiver marcado, vão os 3, e aí como que eu consigo pegar isso? Então vamos fazer o teste aqui, e nós vamos ver como é que a gente vai obter isso aqui. Então eu vou criar aqui um pacote, vou chamar esse pacote de pacote mesmo, tá? E vou criar um servlet aqui, para a gente testar. Vamos chamar aqui de pega valores. Vai pegar os valores que vem da requisição, tá? Os parâmetros que vêm da requisição. Da última aula a gente viu que nós temos lá o do get, do post, né? O NetBeans já escreveu ele aqui para mim, o do get, do post, e ambos chamam o process request. Então eu já vou fazer aqui no process request, vai funcionar tanto para get quanto para post. Tá? Eu vou apagar essa linha aqui onde tem esse H1 aqui e vou colocar meu código aqui. Ó,
Se eu fizer assim, eu quero saber qual que é o tipo de usuário. Deixa eu voltar aqui no HTML. Eu quero saber qual é o tipo de usuário. Se eu fizer, por exemplo, out.print, e aí vou colocar aqui um parágrafo, nem preciso do parágrafo, vou colocar direto só o valor aqui. Então vai ser request.getParameter e o parâmetro vai ser o tipo de usuário. Se eu fizer isso aqui, ele sempre vai pegar o primeiro, tá, pessoal? Então, o nome desse servlet é servlet pega valores. Então, eu vou colocar aqui no formulário o action. O action pega valores. O método, pessoal, eu vou deixar como get, por quê? Porque a gente visualiza lá na URL que está sendo enviado. Aí facilita aqui para o estudo, para o nosso estudo, tá? Na prática, poderia ser usado post. Então, vou atualizar aqui, pressionar F5. Vamos escolher aqui, por exemplo, professor. Vamos dizer assim, tirar o professor, vou deixar estudante técnico. Clicar no botão enviar e observe que ele só mostra só mostra o estudante. Se eu observar aqui a URL, vou dar um Ctrl C na URL, vou colar aqui no editor para ficar maior. Olha o que está sendo enviado, né? Para qual URL, né? Vai lá para o localhost, o nome do meu projeto, o nome do meu servlet, aí ponto de interrogação. Depois de um ponto de interrogação, vem todos os parâmetros que eu estou enviando, né? Separado por e-comercial. Então, o primeiro é o nome, que é a caixinha de texto, que eu não estou utilizando por enquanto. Depois vem tipo de usuário igual estudante. E-comercial para separar, tipo de usuário igual técnico. Só que vocês observaram que eu só peguei estudante, né? Por que ele só pegou estudante? Porque eu estou usando getParameter e getParameter só pega o primeiro. Então vamos trocar e vamos pegar agora com getParameters values. Então vamos apagar isso aqui. Salvar. E vamos usar então. Vou tirar esse out aqui, porque não vai mostrar. Não, pode até ser aqui. GetParameter values. Dá um Ctrl S aqui. Voltar no navegador, F5. Aí aqui é porque a gente está usando um array e faltou o toString, né? Então vamos colocar isso aqui dentro de um array e fazer o laço para percorrer. Então eu vou colocar aqui uma string. String valores recebe isso aqui. Aí depois a gente basta fazer o laço e mostrar todos os valores, né? Então eu posso colocar, por exemplo, um for para cada valor. Então eu vou colocar assim, string valor do array valores. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar um out.print e aí eu mostro isso dentro de um parágrafo, que ele já quebra a linha. E aí eu mostro o valor. Ctrl S. Vamos voltar. Voltar aqui. Pressionar F5. Clicar no botão enviar. Estudante e técnico. Se eu tivesse escolhido aqui, por exemplo, professor e técnico. Aí, professor e técnico. Se tivesse escolhido os três, conseguiria obter os três. Então, se eu preciso pegar mais de um, e a mesma ideia vai servir também para o select com os options dentro, quando o select tem o atributo multiply. Então, a mesma ideia lá e também aqui para o checkbox, tá? Diferente de botão de rádio. Por quê? Porque botão de rádio o usuário só escolhe uma opção por vez. Quer dizer, assim, por padrão, né? Dá para mudar isso. Mas por padrão, o botão de rádio só escolhe um por vez. E já o checkbox eu posso escolher mais de um. Vamos continuar aqui. Então, getParameter values, já vimos o que é. GetQueryString. Pode acontecer de você querer pegar tudo que tem na URL depois do ponto de interrogação. Então, todos os parâmetros, a string de consulta inteira. Como que você faz para pegar a string de consulta inteira? GetQueryString. Vamos observar isso aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar assim, a string de consulta é request.getQueryString. Ctrl S, salvei, vamos voltar aqui no navegador. Qual o nome aqui?
José, pronto. Vamos dizer que o José é professor e técnico. Enviou, professor, técnico, a consulta de string é nome. Aí o José, eu observo que aqui ele troca, né, quando eu passo o E, ele troca aqui, substitui. Aí o E comercial para separar, tipo de usuário igual a professor e tipo de usuário igual a técnico. Então eu consigo pegar toda a string, tudo que vem depois do ponto de interrogação. Então vamos ver agora, get parameter names. Get parameter names, eu consigo pegar todos os names. Então, por exemplo, aqui eu estou enviando o nome e também o tipo de usuário. E supondo que tem um formulário muito grande e eu quero pegar todos os nomes, então eu consigo pegar todos usando get parameter names. Vamos dar uma olhadinha nele. E observe que o get parameter names retorna uma enumeração, não um array. Tá? Aí se você quiser percorrer, você pode verificar se tem mais elementos e enquanto tiver mais elementos, você pega o próximo elemento. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que ele funciona. Vamos falar aqui request ponto get parameters name, get parameter names, aqui esse cara aqui, observa, ele vai retornar uma enumeração de string. Então eu vou criar um enumeration aqui, enumeration de string. Eu posso dizer assim que são as chaves, né? As chaves, os nomes, os parâmetros, vamos dizer parâmetros. Parâmetros. Aí enquanto essa enumeração tiver alguma coisa, então enquanto parâmetros tiver mais alguma coisa, tiver mais elementos, eu vou ficar percorrendo esse laço aqui. Aí o que eu posso fazer dentro desse laço? Pegar cada um desses parâmetros. Então para pegar, eu vou falar parâmetros, ponto, next elemento. Então eu vou pegar o próximo elemento que está dentro dessa enumeração. E eu posso mostrar isso. Então eu posso usar aqui o out.print. Pronto. Posso colocar aqui antes out.print os parâmetros são, e aí eu vou colocar isso aqui dentro de parágrafo também, e aqui fecha o parágrafo. Vou colocar um H1, um H2. Os parâmetros são, e aí mostra os parâmetros. Então quando eu enviar, os parâmetros são nome e tipo de usuário. E aí você consegue depois usar get parameter e pegar o nome, get parameter e pegar o tipo de usuário, que vai ser o get parameter values. Ok, continuando. Get readers para pegar um cabeçalho em específico e get readers names para pegar todos os cabeçalhos. Tá? Quais são esses cabeçalhos? Cabeçalhos da requisição. Se a gente observar aqui, eu vou pressionar F12. Então, quando eu envio, eu estou enviando uma requisição. Quando eu enviei essa requisição tem um cabeçalho. Aqui é o cabeçalho da resposta, aqui é o cabeçalho da requisição. O que eu tenho no cabeçalho da requisição? Tenho várias informações. Por exemplo, qual que é o tipo de conteúdo que o navegador está aceitando? HTML, XHTML, assim por diante. Se ele aceita ou não o código compactado, a língua, para manter a conexão viva, então várias informações. Uma informação muito importante, por exemplo, é isso aqui, user agent. E eu consigo saber qual que é o navegador que o usuário está utilizando. Isso serve, por exemplo, para que eu tome decisões no futuro. Então, por exemplo, eu pego, sempre que receber uma conexão, eu guardo qual que é o tipo de navegador que acessou. Daqui, sei lá, um ano, por exemplo, eu verifico, vale a pena eu estar dando suporte para um navegador mais antigo?
Eu só vou saber disso se eu observar esse resultado, essas estatísticas que eu vou gerando. Vale a pena, por exemplo, desenvolver para celular, para móvel e para desktop? Vamos supor, 90% dos meus clientes usam celular, só 10% usa navegador no computador. E aí, vale a pena ou não? Então, olhando essas estatísticas que eu consigo obter a partir do cabeçalho aqui da requisição, eu posso tomar esse tipo de decisão. Por exemplo, se eu faço uma página e essa página aceita mais de uma língua, por exemplo, eu posso retornar, eu tenho um conteúdo em português e tenho um conteúdo em inglês. Se eu observar aqui o Accept Language, eu posso ver, prioritariamente vou enviar o conteúdo em português, ou prioritariamente vou enviar em inglês, depende do que está aqui. No caso aqui, prioritariamente português, do Brasil, depois só português, e aí depois que vai ser em inglês. Então eu posso observar aqui e ver qual que é o tipo de língua prioritária. Então tem várias informações que a gente consegue obter. Tá? E para isso, GetReaders pega um cabeçalho, tá? E GetReaders Name pega uma enumeração, vai pegar todos os cabeçalhos, ok? Vamos então dar uma olhadinha aqui no GetReader. Vamos até observar esse exemplo aqui, da forma que está aqui. Eu já vou até copiar. Então vamos colocar aqui assim essa informação. O navegador do cliente é... Então, GetReader, vou pegar o cabeçalho. Qual cabeçalho? User agente. Guardo na variável navegador e mostro ela aqui, tá? Então, vou voltar aqui, pressionar o F5, enviar. O navegador que ele está usando, Mozilla 5.0 e assim por diante. Tá? Usando no Linux e tal. Se eu quiser pegar todos os cabeçalhos, então eu vou utilizar aqui o GetReader Names, tá? Lembrando que ele retorna uma enumeração, preciso fazer um laço também. Né? Vou usar até esse código aqui, pessoal. Só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que já está organizado. Então, vou formatar. Então, a enumeração GetReaders Name, eu chamei aqui ela de cabeçalhos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Retorna uma enumeração de string. Então, já vou colocar aqui isso é string. Aí, enquanto tiver mais elementos, né, nesse cabeçalho, o que a gente vai fazer? Vou pegar o próximo elemento. Aí não precisa desse toString, porque eu já falei que é uma enumeração de string. Então, guarda aqui no cabeçalho. Aí, mostra o cabeçalho e, usando o GetReader, pega o valor associado a este cabeçalho. Vamos salvar. Voltar aqui, pressionar F5. E aí já vejo todos os cabeçalhos. Aqui, observe que tem um B aqui, para deixar em negrito, e fecha o B aqui. Aí depois 2 pontos, e aí mostra qual que é o valor do cabeçalho. E aí a gente consegue ver aí todo o cabeçalho, semelhante àquele quando a gente pressiona o F12 para observar. Né? Inclusive o user agente está bem aqui, que foi aquele que a gente havia pegado aqui anteriormente. Certo? Pessoal, aí está aqui a bibliografia. Tá? E aí eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem, usando esse conteúdo, tanto da aula de hoje, quanto o conteúdo da última aula. Tá? Então, são 2 exercíciozinhos que vocês vão fazer. Vou abrir eles aqui com o navegador. Aqui eu fiz só HTML, tá? Não fiz o server, não fiz nada. Vou deixar esse código HTML aí para vocês. Então, vocês podem acessar o Dropbox lá na página de programação para web, na data da aula de hoje, dia 24/9. E aí eu vou deixar esses 2 exercícios. O que é para ser feito? Né? Então, esse página 1 vai ser o seguinte. Você vai ter aqui 2 campos para digitar números. E você pode escolher, o usuário, né, vai poder escolher qual que é a operação que ele vai fazer. Mas se vocês observarem... Deixa eu abrir aqui. Se vocês observarem, aqui está com multiply. Ou seja, eu consigo selecionar mais de um item de uma vez. Então, posso pressionar Ctrl ou Shift e escolher mais de um item. E aí eu quero que quando o usuário clicar em calcular,
submeta estes dados para um servlet, e o servlet vai pegar os dois números e realizar todas as operações que foram selecionadas. Então, por exemplo, eu selecionei aqui somar e subtrair, coloquei os números aqui, por exemplo, 5, 10, somar e subtrair, cliquei em calcular. Vai submeter os dados para o servlet vai pegar os dois números, vai realizar as operações de soma e subtração e mostrar o resultado. Mostrar, ó, a soma é 15, a subtração vai dar então menos 5. E assim por diante. Se eu selecionar todos, mostra todas as operações. Se eu selecionar só um, mostra somente uma operação. Então, escrevi um servlet para fazer isso aí. Tá? O código HTML já está aqui. Você vai ter que também trabalhar um pouquinho esse código HTML. Então, por exemplo, aqui no form, eu não coloquei método, não coloquei o action. Então, tem algumas alterações que você precisa fazer aqui. Aqui, esse outro exemplo vai ser o seguinte. Aqui o usuário vai digitar um nome, um login e uma senha, tá? Então aqui ele coloca o nome, aqui ele coloca a senha e clica em logar. Esse nome e essa senha é um nome fixo que você vai colocar no seu código, tá, pessoal? Vai estar fixo. Então, por exemplo, José 123. Então você vai verificar se lá no seu server, quando clicar em logar, lá no seu server você vai verificar se é José 123. Pode ser seu nome, tá? Coloca o seu nome e uma senha qualquer. Então, se o nome e a senha baterem com o nome e a senha que você já definiu, que está lá no seu código, você vai mostrar uma imagem para o usuário. Se o nome e a senha estiverem errados, você não vai mostrar a imagem, vai mostrar uma informação falando, ó, login e senha incorretos. Então, se estiver correto, mostra, quando ele clicar em logar, vai buscar a imagem. Se estiver errado, vai mostrar login ou senha incorretos. A imagem, pessoal, não quero que o usuário consiga acessar a imagem direto aqui pela URL. Eu só quero que ele consiga acessar a imagem se o login e a senha estiverem corretos. Ou seja, semelhante ao que a gente fez na última aula, a imagem vai ter que estar dentro da pastinha aqui do WebInf. E a imagem só vai ser mostrada se o login e a senha estiverem de acordo. Se o login e a senha estiver errado, o usuário não consegue acessar. Tá? Então a imagem fica dentro da pastinha WebInf, semelhante ao que nós fizemos lá na última aula. Tá? Então, por exemplo, na última aula eu mostrei uma árvore, só que essa árvore fica dentro de WebInf, porque o usuário não consegue acessá-la de forma direta lá no URL. Ok? Então, dois exemplozinhos para vocês, como se fosse uma calculadorazinha. Aqui não é logar, tá, pessoal? Para logar a gente precisa de sessão, isso é coisa para as próximas aulas. É só um exemplo que vai ter um nome e uma senha. Se o nome e a senha bater, mostra a imagem. Se não, mostra um erro. Então, por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.